Prezado aluno, prezada aluna de filosofia, estaremos nesta hora tratando de uma escola filosófica denominada ceticismo. Ceticismo, que é uma palavra muito recorrente em nossa cultura, indicando aquele comportamento intelectual que desafia as normatizações dogmáticas como fonte explicativas que dão conta da verdade, de uma verdade soberana, universal e absoluta. E a própria ideia do conhecimento em si também é um elemento que o ceticismo desafia, a sua possibilidade. A ideia de que a razão é suficientemente competente para um exercício intelectual definidor dos fatos. Poderíamos dizer que o horizonte teórico do ceticismo é marcado pela ideia de que a verdade ela é inapreensível. Esse que é o elemento. Eu gostaria agora de dar início a esse momento reflexivo lendo um texto de Sexto Empírico, citado pelo professor Danilo Marcondes no seu livro Iniciação à História da Filosofia. Diz assim o filósofo: o resultado natural de qualquer investigação é que aquele que investiga ou bem encontra o objeto de sua busca, ou bem nega que seja encontrável e confessa ser ele inapreensível, ou ainda persiste na sua busca. O mesmo ocorre com os objetos investigados pela filosofia. E é provavelmente por isso que alguns afirmaram ter descoberto a verdade. Outros, que a verdade não pode ser apreendida, enquanto outros continuam buscando. Aqueles que afirmam ter descoberto a verdade são os dogmáticos. Bastante interessante. Assim são chamados especialmente, diz ele, Aristóteles, Epicuro, os estoicos e alguns outros. Clitômaco, Carneades e outros acadêmicos consideram a verdade inapreensível. E os céticos continuam buscando. Portanto, parece razoável sustentar que há três tipos de filosofia: a dogmática, a acadêmica e a cética. O ceticismo, portanto, é uma escola poderosa de pensamento, é uma proposição intelectual que persiste no horizonte da filosofia, atravessando épocas históricas e permanecendo com as suas indagações, o seu senso crítico e com as suas suspeitas da possibilidade, como foi dito, de efetivação de uma lógica de raciocínio capaz de dar conta perfeitamente de uma realidade, a ponto de dizermos isto é a verdade e não aquilo, e assim é que deve ser. O termo aparece em Pirro de Elis, 360-272 a.C., e a palavra estaria ligada a uma ideia, no grego, de olhar com receio. Esse seria o ponto. Quero destacar nesse momento algumas características do ceticismo enquanto escola de pensamento filosófico. Primeiro, essa escola de pensamento filosófico tem a ideia de se abster de busca, de afirmação ou negação da verdade. Julgar que isto é verdadeiro e aquilo não é verdadeiro é uma proposição que o pensamento da escola filosófica, que é o ceticismo, não está disposto a arriscar o seu comprometimento. Não é possível para um exercício intelectual honesto chegar à conclusão de se afirmar ou se negar que algo é alguma coisa ou deixa de ser. Suspensão do juízo analítico no sentido de conferir essa determinação de verdade. Seria o segundo ponto decorrente do primeiro. Essa suspensão desse juízo ao analisar as coisas, que é uma questão bem contemporânea. Por exemplo, em ciência da religião se usa muito essa perspectiva
suspender um juízo definidor de valor acerca de uma realidade, para poder compreendê-la com maior propriedade, no caso da ciência da religião. Não predeterminar o sentido de falso ou verdadeiro de um sistema religioso pelas razões fundamentais da metodologia dessa disciplina e dessa matéria. De alguma forma, isso está presente aqui no pensamento dos céticos. É necessário suspender o juízo para poder efetivamente olhar a realidade e discernir essa realidade. E suspender juízo aqui não é no sentido absolutamente de juízo enquanto ação intelectual e ação racional. Não é a proposição da loucura, é claro que não. Não é essa a intenção. A intenção é o juízo no sentido de definir que alguma coisa deva ser exatamente como diz essa escola ou esse pensador, inviabilizando outras possibilidades de discussão ou de um aprofundamento mesmo na compreensão melhor do sentido daquela coisa e daquela realidade. Para essa escola também existe uma equivalência dos raciocínios explicativos. Os muitos raciocínios explicativos da realidade, eles têm uma certa equivalência, uma hierarquização entre capacidade A em relação à capacidade B e C de interpretação da realidade é colocado também sob suspeita. É necessário compreender essa pluralidade de abordagens, afinal de contas ela poderia estar indicando apenas uma possibilidade mesmo, que cada cultura, cada sociedade ou cada indivíduo terá o seu olhar específico em função da experiência que teve através dos seus sentidos na relação com o objeto e com a realidade. Para essa escola é impossível sustentar a ideia de essência das coisas, estabelecer uma definição que aponte para a essência das coisas, porque aquilo que é e aquilo que não é está relacionada à apreensão que os sentidos de um determinado indivíduo foi capaz de determinar. E isso gera necessariamente, não só o indivíduo, mas uma escola de filosofia, ou mesmo um momento civilizatório, isso está indicando a possibilidade de pluralidades de abordagens de um fenômeno, de uma realidade, de um objeto e de um fato. Então a ideia de que se possa falar da essência é uma ideia muito além da possibilidade daquilo que a razão possa determinar, porque essa razão está muito vinculada ao exercício de observação dos sentidos. A análise de sentidos que fazemos através dos sentidos estabelece uma compreensão do objeto. E aquela compreensão que o sentido deu é a compreensão possível. A ideia de busca de uma essência para essa escola seria um elemento extrapolador da capacidade da inteligência humana. As coisas são o que parecem ser a cada observador, vão dizer eles. Ponto que nós estamos reiterando aqui. Então, essa é a questão. Cada observador é capaz de dizer que um objeto pode ser definido dessa forma e não daquela. Muitos observadores poderão gerar muitas observações distintas acerca da análise de um objeto. Isso, ao mesmo tempo que é propiciador de uma salutar possibilidade de exercício plural de compreensão da vida, mas também estaria indicando a dificuldade de se estabelecer um critério único e um resultado unificado de possibilidade de compreensão das questões e das realidades. E, por fim, evitar posturas dogmáticas na construção do conhecimento. Essa que é a grande questão. Voltando lá à proposição de sexto empírico, citado pelo Danilo Marcondes, haveriam 3 possibilidades de exercício filosófico. A possibilidade chamada de dogmática, aquele filósofo que está dizendo, é assim, ou aquela escola de filosofia que diz, essa é a forma adequada de interpretar as questões. Pensemos no momento nos existencialistas e nos essencialistas. Os existencialistas chegam e dizem que a existência precede a essência. Os essencialistas vão dizer o contrário, que a essência precede a existência. Primeiro se é para depois se tornar, criar um sentido de vivência histórica. Ou então a própria vivência histórica, no caso dos existencialistas, é que está determinando uma essência humana possível naquele contexto social e civilizatório. Quando olhamos uma questão como essa, entendemos que essas duas escolas estão propugnando
concepções dogmáticas do exercício da filosofia. Mas haveria também uma perspectiva mais acadêmica, que é aquela de levantar as questões e de entender que há uma diversidade de questões que precisa ser validada, pensada, que precisa ser discutida permanentemente, um processo incessante de debate intelectual, sem nenhuma intenção de cristalização de um processo reflexivo. E haveria a questão cética, o ceticismo, que está colocando sob suspeita as possibilidades de se chegar a conclusões unificadas ou mesmo de se alcançar a essência de definição de um objeto. Então essa escola também levanta questões que são importantes e interessantes para o pensamento filosófico. Fiquemos então, nesse sentido, com esse quadro geral e introdutório da filosofia helênica. Iremos mais adiante falar sobre filosofia na era medieval.